Anatoly Movskin desenterrou pelo menos 28 crianças e adolescentes entre 2 e 15 anos de idade. Os cadáveres eram mumificados. Dentro, ele colocava caixas de música, na esperança de que fossem ressuscitados. Destes corpos, Anatoly Movskin fez uma coleção de bonecas humanas e convivia com elas sentado no sofá de casa, assistindo desenhos animados. Mas quem era Anatoly Movskin? Já posso adiantar para você que era um homem longe de qualquer suspeita. Os detalhes do que ele fazia e o que o levou a ir em cemitérios, desenterrar corpos de crianças e adolescentes, você vai saber a partir de agora. Eu sou o jornalista Fernando Martins e este é meu canal no YouTube. Rússia, ano de 2010. A polícia russa investiga violações antigas em cemitérios, que só agora são descobertas. São pelo menos 26 túmulos escavados, além de 150 túmulos muçulmanos pichados com spray. Os investigadores suspeitam que seja uma seita satânica a responsável por profanar estes túmulos. Um ano após as investigações, a polícia encontra um corpo mumificado numa garagem de um prédio. Imediatamente, os agentes vão em direção ao apartamento do suspeito. Ao entrar no apartamento, a polícia se depara com muita bagunça e livros espalhados por todo lugar. Mas o que chama mais a atenção dos investigadores são 28 bonecas em tamanho real, expostas por todo o apartamento. Algumas estão deitadas e outras sentadas em pilhas de livros. As roupas que as bonecas estão vestidas também surpreendem. São vestidos brilhantes, lenços na cabeça e mãos com panos enrolados. Uma das bonecas está vestida de ursinho, uma outra está vestida de noiva. Ao analisar elas bem de perto, os investigadores constatam algo aterrorizante. As bonecas não são convencionais, são bonecas de cadáveres. A mumificação é grosseira, a fisionomia não tem traços humanos, como a gente pode ver nessas fotos. Inicialmente, os policiais acreditam que são pessoas entre 12 e 18 anos, mas a continuidade das investigações revela algo ainda mais assustador. As bonecas são de corpos de crianças e adolescentes, com idades entre 2 e 15 anos. Coisas misteriosas acontecem neste momento. Um dos investigadores tenta remover uma boneca do local. De repente, uma música começa a tocar. Todos ficam espantados. A música tocou porque o homem que mumificou os cadáveres instalou uma caixa de música dentro delas. Mas afinal, quem é o homem que fez uma coisa dessas? Longe de qualquer suspeita sobre algo tão macabro, Anatoly Movskin, na época com 45 anos, foi o responsável por esta loucura. Um homem extremamente educado e estudado. Anatoly nasceu em 1966 na Rússia, é historiador, professor em um museu e doutor em cultura céltica. Fala 13 idiomas, é autor de inúmeros livros. Anatoly Movskin era considerado uma das maiores autoridades sobre cemitérios da Rússia. Chegou a escrever um guia depois de visitar mais de 750 cemitérios. Entre 2005 e 2007, ele inspecionou cemitérios em toda a região, viajando cerca de 30 quilômetros por dia. Passou noite em fazendas abandonadas, bebia água de poças e chegou a dormir em um caixão. Agora preso, Anatoly confessa tudo o que fez. Primeiramente, ele disse aos agentes que pesquisou detalhadamente a vida de cada uma das meninas que foram desenterradas. A partir disso, ele produziu cada boneca, preservando as características da vida de cada uma delas, a partir dos restos mortais. Um detalhe curioso é que Anatoly abria os túmulos e de forma tão delicada e respeitosa que os coveiros, que trabalhavam nos cemitérios, achavam que ele estava restaurando os túmulos. Anatoly pegava os cadáveres e levava para o apartamento dele. No apartamento, ele dava início ao ritual macabro.
No interrogatório, chegou a afirmar que tentava ressuscitar as crianças, por isso, colocou as caixas de músicas dentro delas, para que pudessem cantar. Durante as noites, ele costumava colocar as bonecas humanas sentadas no sofá ao lado dele, para assistirem desenhos animados. O russo também trocava as roupas das múmias, colocava roupas novas, colocava botas e meias e as maquiava. Além disso, ele comemorava até o aniversário delas. Mas a polícia pretende agora ir mais longe. A intenção é descobrir o que inspirava este homem a fabricar bonecas de cadáveres. A polícia descobre, então, que em 1979, quando Anatoly tinha 13 anos, foi parado na rua por pessoas de ternos pretos que estavam num funeral. Ele então foi puxado para o caixão onde tinha o corpo de uma menina de 11 anos de idade. Os homens teriam forçado ele a dar um beijo na menina morta. A mãe da menina teria colocado um anel de casamento nele e na menina que estava no caixão. Uma outra situação também descoberta pelos agentes é que Anatoly Movsky teria tentado adotar uma criança, mas o pedido foi negado. Estas situações podem ter sido as causadoras que desencadearam a violação de túmulos e confecção das bonecas humanas. Essas violações de cadáveres feriram a lei russa. O promotor do caso pediu a internação compulsória de Anatoly Movsky num centro psiquiátrico para que desta forma fosse retirado do meio da sociedade. E assim aconteceu. No ano de 2020, quase 10 anos depois, o caso passou por uma revisão. Anatoly Movsky, aos 53 anos de idade, se recusou a pedir perdão aos pais da menina que ele desenterrou. Na visão de Anatoly, aquelas meninas mortas não tinham pai e mãe, pois ele não os conhecia. Além disso, ele tinha convicção de que os direitos dos pais terminam quando eles enterram as filhas. Em outro momento, ele teria chegado a afirmar: "Vocês abandonaram suas filhas no frio. Eu as trouxe para casa e as aqueci." A mãe de uma das meninas contou que não tinha a menor ideia de que o corpo da filha não estava mais no túmulo quando o visitava no cemitério. Ao enterrar a filha novamente, a mãe não colocou identificação no túmulo, para que desta forma evitasse que o corpo pudesse ser novamente roubado, caso Anatoly fosse solto. Anatoly passa a cada 6 meses por nova avaliação psiquiátrica. Caso seja solto, ele já afirmou que deseja ser professor de inglês para crianças. Diga nos comentários o que você achou desta história. E lembre-se, de segunda a sexta-feira, depois das 6 da noite, você tem um encontro marcado comigo aqui para uma nova história. Um forte abraço e até amanhã.